estava falando sobre a inovação, estava me lembrando, existe uma literatura interessante, também americana, sobre o experimentalismo administrativo, que é alguma coisa que a gente teria muita dificuldade de implementar aqui, por conta ainda da velha mística. Não, a administração não pode experimentar, existe uma única solução que é a solução ótima, né? Agora, fico pensando, e estou muito tentada já a ir para a medida provisória 966, né? Mas fico pensando que este momento em particular, e eu já andei sustentando isso em outras lives aqui no SES, quer dizer, esse momento em particular é um momento que está exigindo muito da justificação da administração pública, até pela estratégia que o sistema normativo está adotando de criar ordens jurídicas paralelas, né? Você tem a ordem jurídica ordinária da Lei 8666, mas você tem a MP 926, você tem a MP 961, né? Que se aplica se for relacionado à pandemia, etc, etc. Quer dizer, a própria identificação de qual a moldura que o controle vai aplicar depois vai depender desta justificação. E aí esse pode ser um momento em que o negócio do erro ainda fique mais sensível, porque, pô, eu sou chamado a justificar, e quanto mais eu expuser as minhas razões, mais suscetível eu fico à imputação de erro, né? Então isso pode criar um momento assim né, de paralisia mesmo, um momento muito complicado para a administração. O que você acha? Tem um parâmetro que eu sustento no meu livro, até falo dele num artigo publicado com o professor Gustavo Binemonha, agora pós-pandemia, que é o parâmetro da incerteza jurídica. E o parâmetro da incerteza, como é que funciona esse parâmetro da incerteza jurídica, que tem tudo a ver com o que você está falando agora, Vanice? Me parece que quanto mais incerta é a interpretação de uma norma, maior é o espaço de cometimento, maior é o espaço de tolerância para o cometimento de equívocos decisórios. E qual é uma das situações clássicas de incerteza normativa? É a novidade da lei, ou enfim, do ato normativo em geral. Quanto mais novo é um ato normativo, e a gente tem vários exemplos de leis novíssimas para serem aplicadas pelo gestor, mais fácil é que o gestor cometa algum tipo de equívoco na interpretação normativa, seja porque os tribunais ainda não fixaram jurisprudência sobre aquela lei nova, seja porque a própria administração, na sua praxe, ainda não fixou um entendimento padrão, um entendimento que, enfim, que ela entenda devido. Então, me parece que quanto mais incerto, quanto mais nova é uma norma, e a gente tem esse problema agora, muita norma recente, mais incerta ela fica e, consequentemente, me parece, a tolerância ao cometimento de erros é maior. Aqui, me parece que a solução é uma atuação muito mais consensual e cooperativa dos órgãos de controle, né, do que uma atuação repressiva. Tá? Claro que a atuação repressiva ela precisa existir em casos de fraude, ninguém está discutindo isso, mais uma vez. Erro não é fraude, erro não é dolo, erro não é corrupção, ninguém está falando disso aqui. Então, nesses casos, é óbvio que os tribunais de contas, o Ministério Público e o Judiciário têm que ter uma postura ativa e rígida, mas no caso de erros de interpretação jurídicos erros honestos de interpretação jurídica, me parece que uma postura mais cooperativa é necessária. E aí eu acho que você soma a incerteza normativa, a incerteza no universo dos fatos, né? E até acho sintomático, é interessante que a 13979, já cuidando das medidas relacionadas à pandemia, ela usa a expressão, né, das evidências científicas, que a gente estava se afeiçoando tanto, mas ela também fala em indicações estratégicas, já pressentindo que não haverá mais certeza científica. Eu já mencionei aqui, Pedro, numa live anterior, que participei eu de uma que tinha profissionais de saúde, aí uma profissional de saúde disse assim, olha, essa expressão certeza, evidências científicas, isso não existe mais. O que a gente usa na medicina agora é reticências científicas, né? Para evidenciar que a gente tem um monte de claros de incerteza e que a gente tem que ter uma postura permanentemente crítica. E aí eu disse a ela, você fala isso para o profissional do direito, ele vai ter um infarto, né? Porque o direito é a ciência da certeza.
Aí ele achava que a ciência, né, a medicina ia lhe dar as certezas todas, de repente não deu, né? Meu Deus, é o universo da reticência, quero morrer. Porque eu achava que tinha as certezas, né? E aí isso atrai cada vez mais. Acho que o grande investimento nesse momento é o investimento do ônus de justificação. Claro, Né? Olha, o quadro que eu tenho é esse, as informações que eu tenho são essas. claro, Né? E claro. o que eu acho, só para completar Claro. e ouvir sua impressão, eu acho que na perspectiva do controle, é o máximo que a gente pode chegar de permitir ao controle que ele tenha a glance, ele tenha um mínimo de percepção do que o administrador, diante do que estava o administrador quando ele decidiu. Porque o controle acontece depois, né? Pois é, e Diga. o ônus de justificação, professora Vanice, ele é imprescindível para o controle, enfim, para o bom controle, por um motivo, por uma razão que o ministro Luiz Roberto Barroso expressou quando do julgamento lá da constitucionalidade da MP 966. Em geral, o controle ele acontece muitos anos, muitos meses e às vezes muitos anos depois que o ato foi praticado. Né? E ninguém tem dúvida, isso é uma imposição normativa, de que os órgãos de controle eles devem considerar o contexto existente à época no momento de julgar a licitude ou não de um ato, na hora de determinar se aquele gestor é responsável ou não por eventual ilicitude, até porque são coisas diferentes. Né? A ilicitude do ato não necessariamente gera a responsabilização pessoal do gestor. São parâmetros de deferência autocontrole, e de autocontrole diferentes aqui. Então, a justificação, ela permite, a justificação adequada, a boa justificativa, ela permite que os órgãos de controle façam uma coisa que me parece que é absolutamente essencial, que é esse esforço metodológico de retornar ao momento da tomada de decisão para considerar o contexto existente à época, que é exigido pelo artigo 22 da LINDB, né? O artigo 22 da LINDB exige dos órgãos de controle que eles considerem quais foram as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor, quais são as políticas a cargo daquele gestor em específico, o que estava acontecendo em volta do gestor, qual era o cenário de urgência que estava acontecendo. E aí me parece que a justificativa adequada é absolutamente essencial para isso, né? Para esse esforço de retorno ao momento ser possível. Né? Aí, já que você falamos sobre as certezas e tal, e você abriu a porta, né? Igual no filme de julgamento americano. You open the door, counselor. Né? Já que você abriu a porta para a MP 966, vamos lá. Aí vai o ministro Barroso e diz, olha, tem que ter as informações técnicas e científicas. É até curioso, eu estava analisando isso para uma discussão lá na PGM, que o resultado do julgamento não é exatamente o que foi proposto como a tese. Né? Há nuances. Né? O resultado do julgamento exige uma informação mais qualificada, com órgãos internacionais e tal, e a tese proposta tinha outro conteúdo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Ele diz que tem que ter isso, que tem que ter a informação técnica, e aí vem o negócio, que é a tal da observância do princípio da prevenção ou da precaução. Né? E aí o que me vem à cabeça você mencionou aí economia comportamental, o que me vem à cabeça é o bom e velho artigo do Sunstein, Beyond the Precautionary Principle, além do princípio da precaução, onde ele mostra, a partir da perspectiva de economia comportamental, que lhe é muito própria, como a ideia de um princípio da precaução em sentido forte é uma ideia complicada. E o ministro Barroso, no julgamento, na sessão, disse, em bom português, se houver dúvida, não pode. E aí eu fiquei pensando o que a gente ainda pode fazer, porque com uma frase dessa, se houver dúvida, não pode, a única coisa que a gente vai poder fazer é respirar. Né? Porque fora isso, não é? Haverá dúvida. Né? Então, como te parece que entra essa coisa aí da observância do princípio da prevenção e precaução como linha divisória do suposto erro grosseiro? Primeiro sobre o critério das informações científicas ou das orientações científicas ser um critério para você aferir se o erro é grosseiro ou não, que foi uma das teses fixadas no julgamento. Me parece que isso é uma tese correta. Assim. Existem consensos científicos mínimos que são provisórios, como todo e qualquer consenso científico, né? A ciência está sempre evoluindo. Então, os consensos científicos são provisórios, mas me parece que o gestor público, quando ele não observa
dados científicos que ele teve acesso no momento da decisão, dados científicos confiáveis, claro, em que há um mínimo de consenso. Consenso a gente fala aqui entre aspas, tá, professora Vanice? Não existe consenso sobre nada, né? Consenso no sentido literal da palavra. Nem se a Terra é redonda existe consenso para alguns questionar. Até isso, lamentavelmente. Lamentavelmente, até isso é passível de contestação. Não séria, mas, enfim, é passível de contestação. Mas quando há um consenso científico mínimo, quando há um dado científico a que o gestor público tem acesso e ele simplesmente ignora esse dado técnico, essa informação técnica, e aqui eu não estou falando só de informação científica sobre se um determinado remédio funciona ou não, se o isolamento social funciona ou não. A gente, os procuradores, os advogados públicos, eles produzem informações técnicas, né? Que o gestor público pode observar ou não. Quando ele deixa de observar essas informações técnicas, informações jurídicas, ele corre um maior risco de errar. Ele não é obrigado a seguir aquilo que o advogado público, ou aquilo que, em regra, pelo menos, ou aquilo que os dados técnicos lhe mostram, a direção que os dados técnicos lhe mostram, não precisa seguir aquilo. Mas se ele simplesmente ignora aquilo, não justifica aquela contraposição, ele corre um risco maior de errar. Me parece aqui que o grau de culpa que é necessário para qualificar, o grau é necessário para qualificar uma culpa como grave e, consequentemente, um erro grosseiro, ela é ampliada, ela é aumentada nesses casos. Então, concordo com esse parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal de que a inobservância simples, sem qualquer justificativa técnica de dados científicos, de consensos científicos mínimos, torna o erro grosseiro, ou pode tornar o erro grosseiro, porque é preciso olhar o caso concreto, né? Não dá para falar em abstrato. Mas pode tornar, ou tende a tornar, o erro grosseiro. Sobre o princípio da precaução, o princípio da precaução, como diz o Sunstein nesse artigo, que foi traduzido para a RDA, né, professor? Sim. É uma decorrência do livro dele, do Laws of Fear. Ele tem múltiplos sentidos, né? O grande problema do princípio da precaução é que ele assume na doutrina e na jurisprudência internacional múltiplos sentidos, né? Então é preciso se fixar qual é o sentido do princípio da precaução para discuti-lo, se ele se aplica ou não se aplica à incidência de erro grosseiro. Acho que tem uma discussão anterior aí sobre o sentido do princípio da precaução, que me parece que não está tão bem definido na jurisprudência brasileira e que ainda precisa ser discutido. Agora, eu queria retomar ainda sobre o primeiro ponto fixado na tese, né, que é a necessidade das informações técnicas. Estou de acordo com a argumentação que você manejou. Agora, veja que a medida provisória ela pode trazer uma contradição interna, porque ela se aplica tanto às medidas de combate direto especificamente da pandemia, como também aquelas de combate aos efeitos sociais e econômicos. E estas podem entrar em contradição. Então, você pode ter uma indicação técnica em favor da medida X restritiva, porque esta é que, em tese, gerará o resultado maior prevenção da disseminação da pandemia. E você pode ter uma indicação técnica da área econômica ou do que seja, né, dizendo, olha, está na hora de começar a relaxar, porque senão também nós... Essa é a discussão que nós estamos vendo todos os dias no jornal, né? E em alguma medida, quando a medida provisória abraçou as duas situações, acho que ela trouxe para si esta tensão, né? Não sei como é que você vê isso. Eu não acho que a medida provisória ela inovou muito no ordenamento jurídico, né? Isso foi falado no julgamento, inclusive. A medida provisória ela repete ipsis literis o artigo 28 e o artigo 22 da LINDB e acrescenta uma outra coisa que já tinha grande parte no decreto que regulamentou a LINDB em 2019, salvo engano. Então, me parece que ela trouxe muita inovação. Mas, enfim, quanto à contradição entre medidas econômicas e medidas sociais, medidas médicas, sanitárias de proteção, me parece que só uma análise interdisciplinar pode resolver isso. Né? Porque é claro que existe uma visão de túnel de especialistas em determinada área que só pode ser consertada por meio de uma análise interdisciplinar.
né? Mas eu acho que o parâmetro internacional ele é muito importante aqui, professora Evanice. Quer dizer, o que os outros países estão fazendo, né? Eu acho que é muito importante quando você tem uma coisa nova, quando você tem uma situação de emergência que a ciência pouco tem a dizer. Eu acho que é muito importante olhar para os outros países e ver o que eles estão fazendo. Qual foi a atitude diante da chegada da pandemia em diversos outros países, enfim, do hemisfério norte, ou países até da América Latina, né? O que foi feito, o que deu certo, né? A gente teve a oportunidade de ver o que deu certo, o que não deu certo, né? A experiência, ela também é uma experiência externa, né? Ela também é um indicativo, é um elemento para a tomada de decisão que tem que ser levado em consideração, principalmente em momentos de incerteza que a gente passa. Não, eu também estou de acordo que, assim, quem assistiu o julgamento sabe que o julgamento tinha CPF, né? Isso não há a menor dúvida, é só você assistir a parte inicial da apresentação do relator, e isso é perfeitamente compreensível no quadro em que a gente vive. O que eu fico pensando é que também logo depois do julgamento havia quem dissesse, não, acabou, o administrador vai continuar sempre errando em tudo mesmo, responsável em tudo mesmo, a medida provisória não terá efeito nenhum. Então, houve leituras para todos os lados. Mas eu acho que talvez esteja nos faltando amadurecer um pouquinho ela, né? Então, estou eu aqui fazendo meu exercício de raciocínio, pensando em que medida a gente não pode. Porque o que ela trouxe de inovação, me parece, né, para esse caso específico da pandemia, foi reconhecer a necessidade das providências de combate aos efeitos sociais e econômicos como providências também sujeitas a um regime extraordinário, né? Isso não estava textualmente posto nas outras medidas provisórias. Isso vai entrar agora na Lei Complementar 173. Mas não estava textualmente posto nas outras medidas provisórias. Então, isso foi um pequeno ponto de inovação em relação ao artigo 28 da LINDB. E por isso até acho que o Supremo disse, olha, não estamos examinando agora o artigo 28. Estou examinando esse aqui que tem outro recorte. E aí fico pensando se trazer as duas hipóteses não pode ser entendido como a necessidade, juntando as duas hipóteses e aí o precaução e prevenção, não pode ser entendido como uma necessidade de, quando menos, enfrentar as duas vertentes. Olha, esta ação estratégica que eu vou adotar. Vou fazer uma maldade com você, Pedro, que eu estou pensando alto e vou te passar a pergunta. Isso é uma maldade explícita que eu faço de vez em quando na live, né? E eu não conto antes que eu vou fazer. Né? É terrível. Mas, enfim, né? Fico pensando se uma leitura possível não pode ser, olha, o exercício da prevenção e precaução envolverá a consideração necessariamente desses dois vetores, né? Quer dizer, qual é o efeito na perspectiva sanitária, de saúde e tal, qual é o efeito na perspectiva de desdobramentos sociais e econômicos. Agora é interessante que você citou o Sunstein na hora de falar de críticas ao princípio da precaução. Não sei se você viu, há 2 semanas atrás, o Sunstein publicou um artigo na Bloomberg. O Sunstein, todo mundo sabe, é um grande crítico do princípio da precaução. Ele escreveu um livro sobre isso, o Laws of Fear. No fundo, uma crítica ao princípio da precaução, como também o Vermilye critica no Constitution of Risk. Mas o Sunstein ele escreveu um artigo na Bloomberg que, se eu não me engano, o título era É hora de sermos precavidos. Né? E ele reitera, né, sua teoria de combate, pelo menos ao sentido forte, né, do princípio da precaução, o sentido mais forte do princípio da precaução, que é muito usado no direito ambiental. Mas ele diz que, por conta das informações científicas que hoje a gente tem na mesa, o ideal é que sejamos precavidos. O ideal é que tenhamos precaução com medicamentos experimentais, com medicamentos que não têm um embasamento científico mínimo, e também que sejamos precavidos em relação ao relaxamento do isolamento social. Quer dizer, é momento de sermos conservadores. É mais ou menos isso que ele defendeu. Né? Quanto é interessante essa questão da precaução no lançamento de novos medicamentos. Aqui, saindo um pouco do tema do erro, mas eu acho que é um ponto interessante.
não há dúvida de que a regulação de medicamentos, aqui no Brasil pela Anvisa, pela FDA nos Estados Unidos, a regulação, a permissão para se lançar ou não novos medicamentos é uma ponderação de riscos, né? De um lado, você tem o risco de efeitos catastróficos do medicamento, que não se sabe quais são os efeitos colaterais, e de outro, você tem o risco da demora. Quanto mais você demora a lançar o medicamento, mais pessoas não têm os benefícios decorrentes daquele medicamento. É claro que no momento de pandemia, no momento em que você tem uma doença que se alastra no mundo, o risco da demora ele cresce, né? E, consequentemente, essa ponderação tem um tempo ótimo, surge um tempo ótimo diferente. Mas, ainda assim, é preciso que se tenha um respaldo científico mínimo para o lançamento de medicamentos. Enfim, as autoridades sanitárias elas não podem deixar que medicamentos que não têm um respaldo científico mínimo de segurança e de eficácia serem lançados. Aqui eu concordo com o Sanson, que eu acho que é momento de sermos precavidos.